Gente, vamos trazer agora bastidor para juntar tudo isso, né? O que o recado do Lira tem a ver com a história do Juscelino e com ele continuar no governo? Tudo. Tem tudo a ver, as duas coisas. Eu vou explicar para vocês agora. Vamos pensar um pouquinho. União Brasil, a gente já contou aqui, é um produto, né, um tanto quanto diferentão, do casamento de dois partidos muito diferentes. O PSL, que foi o partido que lançou Bolsonaro em 2018 e que abriga uma parte dessa extrema-direita barulhenta que veio a reboque do presidente, em especial nas bancadas do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Centro-Oeste, e o Democratas, que é por, digamos, DNA, oposição ao PT, desde que ele existe, né? O Democratas de José Gripino Maia, de Antônio Carlos Magalhães, Neto, de Ronaldo Caiado. Esses dois partidos, para criar um bicho robusto e ir para a eleição de 2022, se fundiram e criaram a União Brasil. O problema é que eles se fundiram, pero no tanto. Uma ala do União Brasil é absolutamente pragmática, é centrão raiz. É um pessoal que estava no PSL desde antes do PSL ficar famoso com o Bolsonaro, que é um pessoal centrãozão, time do Luciano Bivar. Essa galera se acomoda bem com a ideia de ter 3 ministros e de ajudar o governo Lula desde que tenha participação. Esse pessoal vê ali o tratamento dado a Juscelino Filho como uma questão importante para garantir essa parceria. O União Brasil tem 3 ministérios, tá? Mas uma parte da bancada, não. Uma parte da bancada, não. Lula hoje deve ter coisa de menos da metade dos votos do União Brasil 100% fidelizados, me diz um integrante do partido. E o que o partido fez chegar ao Palácio do Planalto, via líderes da Câmara, inclusive, olha, o PT não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Tratar como direito a responder e a ter a presunção de inocência e a dar as explicações quando um quadro é petista e exigir a cabeça de um ministro que não é petista no dia seguinte à publicação de matéria ruim no jornal. Isso que vocês estão fazendo, disseram os integrantes do União Brasil, via PT da Câmara dos Deputados para chegar ao Palácio do Planalto. Isso é tratar aliado com um peso e aliado de ocasião, que é o nosso caso, com outro, como se merecedor de menos consideração. Demitir o Juscelino Filho agora vai fazer com que o apoio que vocês têm na bancada do União Brasil seja reduzido a praticamente nada. Esse recado ressoou e chegou aos ouvidos de Luiz Inácio Lula da Silva, que compõe, mantém o ministro e cobra mais entrega do União Brasil. Qual é o saldo desse episódio? As bases nas quais o governo Lula está fundamentado na Câmara dos Deputados, muito mais do que no Senado, são movediças. O Centrão e Arthur Lira, que é ele próprio detentor de uma bancada de cerca de 100, 120 deputados que votam seguindo a orientação, o vento soprado pelo presidente da Câmara, eles têm um alcance muito grande sobre as possibilidades de o governo Lula, tal qual estão dadas as balizas da governabilidade de hoje, ter de negociar bastante ali para que eles digam se algo passa ou não passa. Esse episódio mostra um pouco da fragilidade da base montada por Luiz Inácio Lula da Silva e o tamanho do trabalho, mesmo tendo entregue os anéis, tentando preservar os dedos, dando 3 ministérios para o PSD de Kassab, 3 ministérios para a União Brasil e 3 também para o MDB, de trazer esses partidos realmente para o seu lado. Neste momento, a conta está muito cara e a entrega está sendo pouca e não há sinal de que vai mudar no curto prazo. Vem pra cá, meninos e menina. Chegou ela, Larissa Rodrigues, pra gente trazer aqui análise a respeito desse assunto. O saldo foi um retrato muito cristalino da fragilidade da base do Luiz Inácio Lula da Silva. Começo com ela, que chegou agora e tem prioridade. Lari, boa tarde. Oi, Dani, boa tarde para você, Yuri, Leandro, todo mundo que está com a gente. Dani, hoje indo atrás de aliados, Arthur Lira, conversando com alguns parlamentares ali no Congresso Nacional, o que pontuaram é que Lula fez uma escolha de governabilidade ao invés de dar uma resposta de que não teria nenhum tipo que aceitaria nenhum tipo de corrupção no governo que mal começou. Que a escolha de Lula é clara, que o que ele quer agora é uma aproximação com o Congresso Nacional
para tentar andar com as pautas, essas pautas que a gente fala tanto e que ele fala repetidamente de que são prioritárias, como, por exemplo, a reforma tributária. Então, que nesse momento, o que se precisa é dar respostas econômicas, que esse tipo de crise, me pontuaram, passa rápido, que daqui a pouco já vão ter esquecido, claro, o nosso papel é mostrar as denúncias, há uma promessa de se aprofundar nessas investigações, de até que ponto Juscelino Filho teria ou não usado verba pública, teria ou não se beneficiado do orçamento secreto, por exemplo, mas que se espera que não haja novidades nesse caso, que essa história passe logo e que Lula precisa pensar a longo prazo, precisa pensar em governabilidade, precisa pensar em aprovar as pautas econômicas no Congresso Nacional. E, mais uma vez, vem mostrar também que esse governo que está começando vai ter que articular de uma maneira diferente. Se antes tinha uma base consolidada durante pelo menos a maioria do tempo de um governo, não vou dizer nem os 4 anos, mas pelo menos um tempo maior, de que agora que vai oscilar muito esse apoio dentro do Congresso Nacional. É o que eles falam, apoio projeto por projeto. Isso, claro, não agrada de nenhuma maneira, pelo contrário, desagrada o governo Lula, que queria ter uma tranquilidade em mandar projetos, em apoiar alguns projetos também por parte de seus parlamentares, da base, que vão apresentar esses projetos, propostas de emenda constitucional, por exemplo, e de ter essa tranquilidade de saber que a base está com Lula, mas de que não vai ser assim. E que agora outra grande prova, que deve ser logo também essa votação, é do projeto de lei complementar do novo teto de gastos, da nova âncora fiscal, que já vai ser uma vitória conseguir mandar um projeto de lei, porque a gente lembra que se for alterar a Constituição, ser por meio de uma proposta de emenda constitucional, que a gente... que a gente chama de PEC, ela precisa de uma votação maior, mas que este projeto de lei deve ter uma facilidade maior por não ser uma PEC, mas, por outro lado, pode mostrar quais serão os grandes desafios, em especial da reforma tributária. Mas é isso, Lula sinaliza com a manutenção de Juscelino Filho que o interesse é Congresso Nacional, que todo o resto fica em segundo plano, que é preciso aprovar propostas que podem ajudar até mesmo na credibilidade do governo, não só com o mercado, mas em especial com a classe média. Dani.